Aleluia. Que bom ver cada um de vocês aqui. Lindos, maravilhosos. Gu, meu amigo, tá aí. Lindão. Aleluia. Todo mundo aí. Legal. Os irmãos da Vitória também tá aí. Quem puder dar um abraço neles lá, vai lá dar um abraço neles de longe. A Milena aqui também, minha amiga. Se alguém puder dar um abraço nelas aqui, as duas. No Gu ali, que já é da casa também. Vocês se sentirem em casa, se sentirem à vontade. Aleluia. Você está aqui? Amém. Está com sede, com fome de Deus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Preciso disso. Aleluia. Queria falar para você que se você está aqui é porque Deus tem um plano para você. Porque Deus tem um chamado para a sua vida, porque Deus tem alguma coisa para falar com você hoje. Lá em João 6, 44, fala que Jesus está falando, que ninguém vai a Ele, a não ser que o Pai, o próprio que enviou, o trouxesse para Ele. Então você veio aqui, você veio encontrar Jesus essa noite, porque Deus quis. Porque Deus bolou alguma coisa, chamou alguém, deu algum jeito para você estar aqui hoje. É porque Deus tem alguma coisa para falar para você. É porque Deus quer te abraçar, Deus quer te tocar, quer falar algo com você no seu ser. Então, fique com expectativas. Eu não sei vocês, mas antes, quando Jesus ia operar os seus milagres, ele não operava muitos perto de onde ele morava. Porque as pessoas que conheciam ele lá, esse daí é Jesus, filho de Maria. Ele é só Jesus, eu conheço. Por quê? Porque não tinha fé. As pessoas não tinham fé, então ele não podia operar muito naquele lugar. Então, se você quer, se você espera algo de Deus aqui hoje, só depende de você. Depende da sua expectativa. Depende do que você está buscando. Então, quando você está aqui, não sei se você tem o Espírito Santo, mas começa a orar línguas desde já. Começa a buscar o que você está querendo ouvir de Deus desde já. Procura no Espírito Santo, que é seu amigo, e ele vai falar com você aqui hoje. Não depende de mim, depende de você, da fé que você tem em receber alguma coisa aqui hoje. Amém? Aleluia. Então vamos começar. Eu queria um tema, eu acho, que eu separei para a gente falar hoje. Como ser amigo do seu amigo Espírito Santo. O tio Guga tá meio chato esses dias que só fala do Espírito Santo, mas eu estou fascinado na pessoa do Espírito Santo e eu queria falar um pouco mais sobre ele hoje e pontuar algumas coisas que talvez você já sabe, talvez você não sabe, mas vamos lá. Primeira coisa que eu separei aqui, como a gente pode ser um pouco mais amigo do Espírito Santo, um pouco mais coligado com ele, é tratando de verdade, tá? Então você tem que tratar com a verdade, porque dentro do Espírito Santo só a verdade. Em João 4, ele conta uma história da mulher samaritana, muitos de vocês sabem. Jesus ele vai a Samaria, minha mãe me falou esses dias aí, ela contou que estudando, Jesus não precisava passar por lá, e normalmente eles não passavam por lá, mas naquele dia está escrito lá que eles tiveram que passar por Samaria. A gente vai entender depois um pouco por que eles tiveram que passar por Samaria. O que acontece? Todo mundo já sabe. Jesus vai, senta no poço, está lá cansado, e os seus discípulos vão à cidade comprar alguma coisa. Aí chega a mulher, lá com o balde, vai pegar água. Aí Jesus fala: e aí, me dá um copo d'água aí. Você está com o balde aí, eu quero um pouco d'água, eu estou com sede. Aí a mulher: como assim? Você, corintiano, falando com uma palmeirense? Nos dias de hoje é mais ou menos isso daí, minha loucura, né? A rivalidade. Mas seria: você falando comigo, ser judeu, eu samaritana, não pode, a gente não pode trocar ideia assim, não tem como. Aí o que ele fala? Mulher, se você soubesse quem fala com você, se você soubesse quem está falando com você, minha filha. Aí ela, tá. Aí ele fala assim: se você soubesse quem estava falando com você, você pediria água e eu te daria água da vida. Aí ela: como assim? Você não tem um balde, você não tem nada para pegar. Você não tem como me dar. Aí, é aí que começa, onde a procura. Onde ela já não queria muito falar e agora está trocando ideia com Jesus. E abre lá para mim, João 4, rapidinho. Eu acho que é o... João 4, quero do versículo
do versículo 7. Olha lá, Deus dá-me de beber no 8, porque seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, no 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede-me água para beber, sendo eu, mulher samaritana. 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheces o dom de Deus e quem te diz, dá-me água de beber, pedirias, eu te daria água da vida. 11. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço. Onde, pois, tens a água da vida? És tu, no 12, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo do próprio dele e seus filhos do seu gado? No 13, Jesus respondeu e disse, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque quem beber dessa água gerarão fontes que jorrem para a vida eterna. Eu achei maravilhoso isso, porque Deus falou de algo, estava trocando ideia com algo natural, mas ele estava botando algo espiritual naquele ali, e aquela mulher não estava entendendo. Porque no 15 ela fala, dá essa água de beber para mim. Aquela mulher que não queria trocar ideia já está pedindo água para o cara, né? Então no 16 Jesus fala assim, vai, chama o teu marido e vem aqui. Quando as primeiras vezes que eu ouvi essa história, eu achei meio maluca, porque Jesus está falando de água e vai dar para ela beber, aí ela fala, tá bom, me dá dessa água. Aí Jesus fala, vai, chama o seu marido. Por que Jesus falou, vai, chama o seu marido para a mulher? Estava falando de água, mano. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus, opa, tem verdade aí. Tem verdade aí. Você não tem marido mesmo. Você tem uns 4, 5 e já teve, né? O que você está agora nem é seu. Aí ela, vejo que tu és profeta. O que ela fala depois? Senhor, aonde que é para te adorar? É no monte lá que vocês falam ou no monte que a gente fala? Está falando de água, de beber, aí do nada vai para o marido, e do marido ela vai para o monte, do nada, de adoração. Que conversa maluca é essa, mano? Não estava entendendo. Porque o Espírito Santo me disse, ela estava com sede de algo. Quando Jesus quer dar água para a vida, ele começa a perguntar para ela, começa a falar, cadê o seu marido? Trata com a verdade. Ela fala da verdade, não tenho marido. Ela podia falar, opa, vou trazer agora, traz qualquer um dos 4 que ela tinha lá e bebia da água e já era, não senti mais sede. Mas ela tratou com a verdade, falou, putz, vou correr o risco de perder essa água aí, mas eu não tenho marido. Eu não tenho marido nenhum e é isso. Aí ele fala, aí ele fala, né, e ela vê que ele é profeta. Eu acho isso muito da hora, porque aí ela fala, mas aonde é para te adorar? É naquele monte, é no outro monte, aonde que é para te adorar? É aí que está a sede que Jesus buscava. É uma adoração. Ela tinha uma sede, sede de adorador. Ela tinha sede de uma água. Já aproveitei a ocasião para beber água. Ela tinha sede de uma água, ela tinha sede de adoração a Deus. Aí é que Deus fala, já é o tempo, há um tempo que vai chegar e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E naquele momento, a sede que ela tinha de adoração, que era o que Jesus buscava, porque Jesus não ia passar por Samaria, mas ele passou. Então você vê que o Senhor busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele buscou aquela mulher e achou nela. Só que o que ela falou para ela? Quando você beber da minha água, fontes fluirão para a vida eterna. E você vai virar uma fonte. Então a partir do momento que ela bebeu, ela virou uma fonte. E o que ela fez? Ela foi para a cidade falar o que Jesus havia feito. Então a fonte que ela gerou dentro dela incendiou outras pessoas. Então outros homens foram buscar lá. Falou, caraca, quem é esse cara? Vou ver. E descobriram. E depois mais a fundo o que eles falam? Realmente, agora a gente não conhece ele por você. A gente viu ele face a face. E viu quem ele é. O que aconteceu? Uma mulher tomou da água, virou fonte, fez que outros homens bebessem e eles viraram fontes. Olha que maravilhoso isso é. E essa água que ele fala é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sede, é a sede que você tem, a sede, a fome que você tem por algo. O Espírito Santo está aqui para saciar essa noite para o resto da sua vida. Amém? Então, esse primeiro ponto que eu queria falar é a verdade. Se você não trata com a verdade, não tem como o Espírito Santo entrar em você. Trata com a verdade. Quando eu me trato com a verdade, Espírito Santo,
eu sou falho. Eu conheço um Deus que cura e limpa todas as minhas feridas. Quando eu confesso para o Espírito Santo, eu sou fraco. Eu conheço um Deus forte. Quando eu confesso que eu sou um cara que muitas vezes é humilhado, eu conheço um Deus que me exalta. Amém? Então quando você tiver e tratar com a verdade, quando você começar a tratar com a verdade, o Espírito Santo vai começar a tratar com você. Não tem como eu tratar com o Espírito Santo e não tratar com a verdade. Então eu me abro para ele e falo, ó, esse sou eu. Todo sujo, todo impuro, mas eu quero ser seu amigo. Eu trato com a verdade. Esse sou eu. Sou falho muitas vezes, mas esse sou eu. Me ajuda. Eu quero ser ajudado. Então, primeiro ponto, verdade. Próximo ponto, trate ele como uma pessoa. 2 Coríntios 13, 14, abre para mim lá rapidinho. Posso virar, né, irmão? 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Eu trato a pessoa do Espírito Santo o quê? Não? Ah, é. Algumas traduções, né? Tem o 14 e algumas não tem o 14. Eu vou ler na minha, porque na minha tem o 14. Na NVI tem? Vê se na NVI você acha aí. Aí, ó, viu? Já ia... Tem? Não? Enfim, beleza. O que ele fala nesse 14? Fala assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a profunda amizade do Espírito Santo sejam com vocês. Essa é na versão a mensagem. Tá aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Eu gosto da mensagem porque ela foi certinha aí. A palavra que fala aqui da palavra comunhão é koinonia, no grego, no hebraico. Aí ela quer dizer exatamente isso. O primeiro significado dessa palavra é o quê? Parceria. O Espírito Santo é seu parça. Certo? O Espírito Santo é seu parça, mano. É parceria, tá ligado? Lado a lado. Esses dias eu tava lá em casa, eu falei, Jesus é meu parceiro e eu não tenho um toque com ele? Como assim? Eu inventei aqui, ó. Já era. Esse é meu toque Espírito Santo. Toda vez que eu preciso dele, ponto. Eu estou maluco. Esses dias eu ando na rua, eu falo com ele, as pessoas acham que eu sou maluco. Em casa, eu faço cada coisa de maluco. Os caras me falaram hoje que toma café com o Espírito Santo. Depois que eu falei, os caras botam a xícara sua e a dele, assim, do lado. Eu falei, esses caras é maluco, velho. Mas é assim que trata. Por quê? Romanos 8, 27, rapidinho, vamos... Só para você entender o que eu estou falando e por quê. Porque as pessoas acham muitas vezes que o Espírito Santo é uma energia, é uma vibe. Espírito Santo, estou sentindo, é uma vibe. Não, Espírito Santo é uma pessoa. Romanos 8, 27 fala assim: aquele que sonda o coração conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Beleza. Abre na versão linguagem de hoje. Romanos 8, 27. Olha lá, e Deus que vê o que está dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito. Então o Espírito tem uma mente. A partir do momento que a gente tem o pensamento, então o Espírito tem uma mente, beleza? O Espírito tem uma mente. Não esquece, tá? Atos 9, 31. Então o Espírito tem uma mente. Não é uma energia, não é uma força, não é a vibe que você está sentindo, tá? Atos 9, 31 diz assim: em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ele ficava cada vez mais forte. Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito. Essa ajuda em outras versões quer dizer conforto. O Espírito conforta. Então, o Espírito tem mente, ele conforta. 1 Coríntios 12, 11, ele está falando dos dons do Espírito. E ele fala que o Espírito, porém, é em um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. E ele dá o dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então, mente, ele conforta e ele tem vontade, ele dá como ele quer.
Então ele tem uma vontade, beleza? Próximo, ele fala, Hebreus 3:7. Ele fala tanto, tem tantas passagens, eu separei só algumas aqui, mas tem tantas. Ele fala com Paulo, que ele fala que Paulo está indo para uma cidade, ele teria muitas aflições. O Espírito fala a Tiago, para entrar numa carroça, para falar com um cara muito importante. Então, muitas, ó. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus. Então, mais uma, Espírito Santo fala, 1 Timóteo 4:1. Só mais uma. O Espírito Santo falou a Pedro também. Ó, o Espírito Santo de Deus diz claramente que... Já era, já acabou aí, ó. Não precisa nem ler o resto. Quero falar que ele fala, já era. O Espírito Santo fala aí, tá vendo? Entendeu? Então, uma que eu acho muito da hora, que o Espírito Santo ele tá falando a Pedro, quando ele tem uma visão do véu e que vai romper, vai quebrar o véu para ele pregar para os gentios. Só que ele não quer. Então, quebrou o véu, falou, come dessas comidas, de todos os animais que apareceram. E ele fala, não, vou comer não, Senhor, não, sou santo, sou religioso, não vou comer. Fala, não torna santo aquilo que eu purifiquei. Aí você vê o Espírito Santo tratando, ele não quer. Aí o que aconteceu depois da visão? Ele não comeu, mas o que aconteceu? O Espírito Santo falou para ele, tem 2 homens na sua porta, vá com eles. Não duvide, no 2 ele fala, não duvide. Porque o Pedro eu acho que não ia não. Fala, não vou não. Fala, tô falando para você ir, vai. Mandou. Então, mais um. Ele tem em mente, ele conforta, ele tem uma vontade, ele fala. Ele ensina também. 1 Coríntios 2:13. Tá. Portanto... Quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras usadas pela sabedoria humana. Então ele ensina também, amém? Mais um, ele se entristece. Efésios 4:30. Então você está anotando aí, pessoal que está em casa, se chegar em casa, se esquecer, você vai lá no YouTube, dá uma curtida no canal, compartilha, segue, né? É isso aí, já vê, lembra e fale isso para as pessoas. As pessoas têm dificuldade de entender que o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer ser amigo, ele quer que você fale com ele, ele quer que você entenda quem ele é, entendeu? Ó, não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Olha aí, o Espírito Santo se entristece como uma pessoa. Ele se entristece também. Tá? Ele pode ser insultado. Hebreus 10:29. Tá? É o penúltimo. Estou acabando. Não sei se vocês não gostam de ficar lendo a Bíblia. É o penúltimo. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor e sem sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insultar o Espírito Santo de Deus, que o ama? Ninguém como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Então, mais um aí, o Espírito Santo pode ser insultado. E o último, resistido, 7:51. O Espírito Santo de Deus pode ser resistido, tá? Você acha que às vezes a gente canta muito que o amor de Deus é incondicional, que pode alcançar todas as pessoas, mas a partir do momento em que Deus nos deu o livre-arbítrio, o Espírito Santo de Deus pode ser resistido, tá? Tá lá em... Putz, eu coloquei só o número aqui, mas não lembro. Mas eu vou passar depois. Ele pode ser resistido e você pode resistir sim à presença dele. A gente vai agora para o próximo, que eu dei mais um tema, que é ordem e obediência. Então, para você ser amigo e ser mais amigo do Espírito Santo, você tem que tratar com a verdade, você tem que tratar ele como uma pessoa e ter ordem e obediência. Porque onde há o Espírito Santo, tem que ter ordem e obediência, tem que ter um foco, tem que ter o porquê das coisas, certo? Atos 5:32, rapidinho, ele fala que a gente tem que tratar... Abri rapidinho, só para eu ler. Atos 5:32. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá a quem lhe obedece.
Então o Espírito Santo só vai entrar em você quando você tiver ordem e obediência. Eu acho muito da hora quando em Gênesis, quando fala: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as faces das águas. Eu acho muito da hora isso. Eu acho da hora da Trindade também. Estudei muito esses dias sobre Trindade, que Deus é um só. Não tem como a gente separar Deus, não tem como. Atos 7:51. Não resistia ao Espírito Santo. Obrigado, mano. Obrigado. Isso aí. Atos 7:51. E olha lá. O Estevão terminou dizendo: como vocês estão teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Muito da hora essa palavra, porque eu vou explicar que o Espírito Santo já vem há muito tempo. Não veio quando... Veio de uma forma diferente, quando Jesus morreu, é claro. Mas o Espírito Santo, desde Gênesis, já pairava sobre as faces das águas. E eu acho muito da hora isso da Trindade que eu estava falando, porque falam, tem alguns estudos, que o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade a ser citada na Bíblia. Aí a gente fala: por quê? Se no primeiro fala Deus criou os céus e a terra. Deus está falando aí no primeiro versículo como geral, como os três, não cada um específico. Porque tem especificação entre os três, então não que cada um seja diferente, mas ele tem características. E por isso se separam às vezes, mas não que seja mais de um Deus. Então, igual quando ele fala que criamos homens à nossa imagem e semelhança, Deus criou o homem. Só que foram os três juntos, porque façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é muito louco isso quando o Espírito de Deus para sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia. Não tinha nenhuma ordem nesse lugar, não tinha nem nada aqui. Não tinha ordem, não tinha, era simplesmente um vazio. E Deus, abre lá em Gênesis, é muito da hora isso, no 2. Gênesis 1:2. Porque ele começa aí, ele dá, desde já ele dá sinal da Trindade, que eu acho muito louco a Trindade. Então, ó, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia em cima da água. 3 agora. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, e começou a existir. Eu acho da hora porque Deus Todo-Poderoso diz: haja luz. Haja o Espírito Santo, haja Jesus. Porque a luz é exatamente: eu sou a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus. Então o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. Deus Pai ordena Jesus, a luz. E tudo começa a acontecer. Eu acho da hora porque quando a gente começa a entender, tratar com a verdade, a nossa vida, Deus toma conta. Deus toma conta, começa a dar ordem a tudo que estava bagunçado, tudo que era passado, agora mudou, está mudado. Há uma ordem aqui. Só que quem precisa e quem vai fazer que essa ordem seja mantida é você. O Espírito Santo de Deus, ele vai vir e vai colocar a ordem, mas o responsável de manter a ordem é você. O responsável para ser obediente é você. O Espírito Santo quer te tocar e quer te mover e quer te fazer ficar diferente. Ele quer colocar um novo homem em você. E isso depende de você. Depende de você querer conhecer, querer mudar quem você é, querer jogar embora o que foi para trás, o que ficou, está tudo para trás, não quero mais. Então, para a gente conhecer o Espírito Santo, para a gente conhecer uma pessoa em si, a gente precisa saber das intenções, do que ela almeja, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, quando eu começo a entender e buscar quem é o Espírito Santo, eu começo a entender que ele não gosta de pecado, que ele não gosta de certas coisas. Então, se eu quero ser amigo dele, eu também não posso gostar dessas coisas. E a gente vai começar a entrar num tema que eu queria, que era João 16:5. Abre lá rapidinho. Quando Jesus, ele está falando com seus discípulos e ele fala primeiro do Espírito Santo, e aí? Umas vezes que ele fala do Espírito Santo. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me perguntam: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza.
E eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm a ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Essas três coisas que eu queria frisar. O Espírito Santo, Deus, Jesus desceu e deu pra gente. Ele convence você de três coisas: pecado, justiça e juízo, tá? Então o Espírito Santo vem sobre você e ele começa a te convencer do pecado. Não é eu que vou te convencer do pecado. Posso falar o que eu quiser aqui durante 3 horas, 1 dia, 2, 3 dias. Quem convence você é o Espírito Santo do pecado. Ele que te vai convencer do que você está fazendo errado, do que você não está fazendo errado. Eu peguei o significado dessa palavra pecado. Ela é a palavra amártia, quer dizer ofensa, rejeição obstinada da vontade de Deus, uma negação de uma posição anteriormente assumida. Olha isso, que louco. Uma renegação de uma posição anteriormente assumida. Jesus veio, ou Deus desde o princípio colocou você num lugar santo e puro. Aí vem o pecado e tira você dessa posição de comunhão com Deus. O pecado simplesmente ele vai tirar você da comunhão de Deus. Não vai fazer nada demais, só isso. O mais precioso, a coisa mais preciosa que você tinha era a comunhão com Deus. E o pecado tirou isso de você. Então quem convence é o Espírito Santo. Ele convence você de outra coisa: justiça, que quer dizer ser reto, gentileza e liberdade. Justiça é isso, cara. Você ser um homem reto, ser um homem justo. Não vai ser eu que vou te convencer. Não foi a lei de Moisés que te convenceu. O Espírito Santo te convence hoje a andar reto. Eu acho muito da hora um exemplo que veio na minha cabeça quando eu estava pensando nisso. Quando eu era pequeno, tinha umas placas em alguns lugares: não pise na grama. Eu não estava nem aí para aquilo lá. Eu tinha que correr, eu tinha que chegar no pique-esconde antes do cara, senão ia ser pego. Então eu pisava na grama e não estava nem aí com isso. E é isso exatamente o que a lei fez. As pessoas liam e não entendiam. Não entendiam por quê. Jesus com o Espírito Santo veio para colocar você no lugar daquela pessoa que coloca a placa, que não quer que aquela grama seja machucada, que não quer que aquele lugar seja destruído. O Espírito Santo veio não para você simplesmente ler e falar: não posso roubar, não posso mentir. Por quê? Às vezes se eu fizer também é só matar um animal e tá tranquilo. Não, é algo que está dentro de você agora. O Espírito Santo te convence de ser justo. Agora eu sei dentro de mim, eu não preciso ler nada, que eu sei que mentir é errado, que falar mal de alguém é errado, que matar é errado, que fazer o que for é errado. Então, Jesus, o Espírito Santo, coloca isso dentro de você. Não é a lei, não é religião nenhuma, é o Espírito Santo. Outra coisa, o juízo. O juízo, essa palavra, o primeiro significado dela no grego é decisão. Você tem uma decisão, o Espírito Santo te convence que você tem uma decisão a fazer. Você tem uma decisão a fazer e você vai escolher. Diante do pecado e da justiça, o que você vai querer? Diante do pecado e da justiça, de céu e inferno, o que você vai querer? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos escolher o juízo, escolher ser certo, ser errado. E eu vi um texto esses dias que foi sensacional. Eu estava lendo Jó. E Jó é uma história que ele conta, que ele perdeu as coisas. Então ele começa a reclamar, no livro inteiro reclamando. Nossa, eu li aquilo lá e ficava: mano, que cara vacilão. Mas eu também não podia falar muito, porque eu não estava na pele dele. Ele sofreu mesmo, mano. Aquilo que ele sofreu foi difícil, realmente. Mas eu não culpo, porque ele também não tinha Espírito Santo. Então ele não é culpado, coitado. Não tinha Espírito Santo, então ele não sabia como agir. Então o que ele começa a fazer? Começa a apontar para Deus e acusar ele. Começa a apontar, falar. Eu separei algumas frases dele aqui, que ele fala: Deus, por que você me trata assim? Você não é justo. Por que isso aconteceu comigo?
sendo que eu sou um homem tão bom, cuido dos pobres. No livro inteiro ele fala, cuidei dos pobres, nunca olhei para uma mulher com cobiça, eu sou o cara justo. Aquele cara ali era outro Jesus quase, tantas coisas que ele fez bom, que ele fala no livro, é quase outro Jesus. Eu sou bom, que eu nunca fiz nada de errado, eu sou santo, diante da lei dele eu não errei. E quem for falar que eu errei pode vir, eu nunca errei. Quem for falar pode vir que eu vou dar tudo que eu tenho, não sei o que. Ele começa a falar, que ele é justo, que a justiça dele basta. E ele quer Deus na frente dele, que ele vai jogar as verdades para Deus. Fala, eu sou certo, mano, que você fez isso comigo, mano. E eu, caramba, mano, que esse cara não tá enxergando. Quem que vem? Eliú, um jovem, moleque. Quem sabe? Quem já ouviu falar de Eliú? Quem leu Jó já conhece. Nossa, que sensacional esse cara. Ele fala aqui na Bíblia, ele fala que ele ficou irado, velho. Porque tinham 3 homens, 3 amigos de Jó conversando com ele. Jó desce a lenha, fala, eu sou justo, mano. Sou justo, não fiz nada de errado, o que isso aconteceu comigo? Os 3 ficam calados. Putz, é verdade, mano. Tem razão. O cara tem razão, velho. Aí vem Eliú, um jovem. Ele fica irado. O cara fica irado, mano. Ele fala assim, vocês que são maior aí, estavam esperando vocês fazerem alguma coisa. Eu sou o único menor aqui. Vocês não fizeram nada para ele. Aí ele ficou irado, fala que ele fica irado. E ele vai começar a falar com Jó. Cara, que homem. Que menino ousado. No 33, abre aí para mim Jó 33. No 4, ele fala assim. Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Desde já, ele já sabia do Espírito Santo. Desde já ele tinha consciência do Espírito Santo. Então ele vem mostrar a Jó quem é sabedoria. Um homem jovem. Começa do 32, falando que ele vai ensinar a Jó o beabá da sabedoria. Através de que não vem dele. Ele fala com muito temor. Cara, leia Jó, leia esse versículo 33. Do 33 ao 37, esse cara fica discursando. Falando, quem é você? Quem é você para falar para Deus e colocar ele diante do juízo? Quem é você? Você entende alguma coisa? Você entende por que acontecem as coisas? Você não entende nada. Fala assim... no versículo 33, 18, abre aí. Capítulo 33 de Jó, verso 18. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Próximo. Calma aí. Não, é do 8. Confundi. 8. 33, 8. Creio que ouvi você dizer o seguinte... Não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés como correntes e fica vigiando tudo que eu faço. Mas eu lhe digo e você não tem razão, pois Deus é o maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção nas suas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Ele fala aqui, cara, coisas tremendas. Ele fala mano, você não tem noção, velho, do que Deus faz. Você não tem noção do que Deus faz e isso que você está passando não é nada, mano. Isso que você está passando não é nada. Ele quer te levar ao nível de intimidade e relacionamento. Que você não vê a situação que você está passando, mas você vê quem está passando com você a situação, cara. Eu acho isso muito da hora. Eu acho isso muito forte, porque um jovem tem que ensinar um velho, um cara mais sábio, né, assim dizer, ter relacionamento com o Espírito Santo. Um cara que não sabia, que se limitava às suas coisas, aos seus bens. Ele fala na mensagem um bagulho que é muito forte. Ele fala assim, Jó, olhe para as estrelas dos céus. Com o seu pecado ou não, elas continuam lá. O seu pecado não muda Deus. O seu pecado muda você. A sua justiça não muda Deus. Não muda. O que você faz, deixa de fazer, não muda.
o que importa é o que Jesus fez na cruz. A graça e o favor dele sobre você. E o que ele conquistou para você hoje é o que importa. Não olha para essas coisas, não olha para o que você fez, deixou de fazer. A sua justiça não basta. Não basta o que você fez. Não basta a sua santidade, as coisas que você ajudou, os homens e as mulheres que você ajudou. Importa só o relacionamento que você tem com Deus, cara. Foca nele. O que acontece depois? Aí Deus fala com ele e ele se retrata. Foi mal, Deus. Quem sou eu para te questionar? Quem sou eu para falar? Nossa, eu sou tão pequeno, as coisas que acontecem comigo são tão poucas. E ele começa a se ligar no Espírito. O Espírito de Deus já parava sobre as faces das águas desde Gênesis. O Espírito Santo desceu sobre Davi. Quando ele foi ungido, está lá. Quando jogaram óleo sobre a cabeça dele, ele foi cheio do Espírito. Desde antes já, as pessoas podiam ser cheias do Espírito. Só que elas focavam muito na lei e não queriam buscar a graça, não queriam buscar. Muito da hora o que acontece a diferença entre Moisés e Jesus. Moisés vem, traz a lei, não adianta nada. Ele vem, sobe, fala com Deus, desce com a glória refletida em seu rosto. Uma luz. Eles não podiam ver. Então eles tiravam o rosto. Porque era muita glória de Deus, eles não podiam ver. Eles iam morrer. E o que Jesus fez? Transformou a glória, que eles não podiam ver, ficar dentro de nós hoje. A maior glória de Deus é ter Ele vivendo dentro de você. É o Espírito Santo vivendo dentro de você. Você está feliz com isso? Eu não sei você, mas eu estou empolgado. Porque antes eles não podiam ver. Hoje eu vivo Ele. Hoje eu vivo do lado, meu parceiro. A glória de Deus é meu parceiro. A maior glória de Deus é ter o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo gerou Jesus. Está lá em Mateus 1:20. O Espírito Santo que gera em Maria, Jesus. O Espírito Santo é gerado por Jesus. O Espírito Santo é ensinado por Jesus. A partir do momento em que ele é capacitado, que o Espírito Santo desce sobre ele, ele vai para o deserto. O Espírito Santo ensina ele. Eu acho muito da hora isso, porque o Espírito Santo gerou, ensinou e capacitou Jesus. Desde sempre. Então ele vai para o deserto. E a gente sabe que o primeiro milagre dele foi o vinho, no casamento. Mas qual seria o primeiro milagre dele? Transformar a pedra em pão. Que ele viu Satanás lá e transforma essa pedra em pão. O pão remete a uma necessidade sua. Então, Jesus podia muito transformar aquela pedra em pão. Esse é o primeiro milagre dele. Mas não foi isso porque ele veio. Ele veio para se desfazer de todas as suas necessidades. E o que acontece? O seu primeiro milagre é um vinho num casamento. Num lugar totalmente, eu acho que era muito humilde, porque acabou o vinho. Então, era um lugar que não tinha vinho para todo mundo, era um vinho que tinha ali para algumas pessoas ou outras. E Jesus, o que ele traz? Vinho, alegria para aquele lugar. Então, naquele casamento, tem vida, cara. Eu acho muito da hora, mano. Porque esse é o primeiro milagre de Jesus, praticamente o último também. O vinho, ele traz o Espírito Santo sobre você, que te traz a alegria, cara. Ele te deu o Espírito Santo. O vinho remete à alegria, a essa comunhão, a essa felicidade. E ele te deu o Espírito Santo. Olha que maravilhoso isso. Ele não liga para as necessidades deles, ele foca nos outros. O primeiro milagre dele é a alegria do povo, não a dele. E o outro é a alegria de vocês, não a dele. O que ele fala, a gente leu, é melhor que eu vá. Caramba, mano. É melhor que Jesus vá. Jesus que era Jesus, mano. É melhor que ele vá. Ele mesmo falou. É melhor que eu vá. Porque virá o auxiliador. Eu acho da hora isso, porque se Jesus ficasse até hoje, seria legal. Seria da hora ter Jesus. Em carne e osso aqui, seria da hora. Mas não seria a mesma coisa. Por quê? Mano, ele ia estar em Jerusalém lá. Para ver ele, eu teria que pegar um aviãozão, marcar o horário lá. E certeza que ia ser muito corrido, velho. Ia ser muito corrido, trocar uma ideia com Jesus, falar com ele, ia ser muito pouco. Agora não. Agora ele está comigo todo o tempo. Todo o tempo. E ao mesmo tempo que ele está comigo todo o tempo, ele está com você todo o tempo. Ele pode estar com todo mundo, toda hora. Então o auxiliador veio sobre você. Eu acho da hora porque as pessoas não entendiam muito. Até os mesmos seus discípulos, o que ele falava, eles não entendiam. Vamos lá, em João
14:10. Acho que é esse. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim e quem faz o trabalho. Um versículo antes, Filipe fala para Jesus: então não mostra-nos o Pai. Jesus fala: pô, você está me tirando, né? Tô aqui há mó tempo, mano. Tô aqui falando, tô aqui mostrando. Você me fala, me mostra o Pai? Ele não entendia, ele não estava ligado no Espírito. Outro cara que não estava ligado, Pedro. Pedro fala: ei Jesus, mano, se os caras vierem te pegar, nossa, quero ver vir. Nós vai trocar. Ele disse mais ou menos isso. Eu gosto de parafrasear para os dias de hoje, como seria. Se os caras vierem te pegar, nós, não vou deixar não. O que Jesus fala? Mano, até o final, até o galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. Não entendi. Aí o que aconteceu? Pior que negou mesmo. Não se conhecia. Pedro não se conhecia. Ele mesmo falou. Mas na hora do vamos ver, né? Vacilou. Ele mesmo não se conhecia. E quando ele recebe o Espírito Santo, qual é a diferença? E aí, vocês vão me matar nessa cruz? Não, eu não tenho o mesmo peso de Jesus. Inverte essa cruz. Olha a diferença, cara. Sem o Espírito, com o Espírito. Capacitado, conhecendo quem ele é. Agora ele conhecia quem ele é. Pode vir qualquer um, velho. Quando o cara tem um Espírito. Nossa, abraço, não tem como. Quando você, cara, conhece o Espírito, você não é o mesmo. O Espírito quer te conhecer, quer ser seu amigo. Isso não depende de quem está aqui em cima, isso depende de você. Um novo nível, a gente canta o Furioso Oceano, quero me aprofundar, não quero só sentir, quero me mergulhar nisso, quero mergulhar. Então vamos, gente, vamos mergulhar numa amizade, cara, numa amizade. Eu tô vivendo tantas coisas hoje com o Espírito Santo que eu tô maluco, mano, tô maluco. Sem ele eu já não estaria aqui vivo aqui. Eu acho, um dia eu ia sair com meus amigos e eu tava de boa, a gente ia sair e tal. Só que, mano, meu pai falou, não vai. Meu pai nunca fala, não vai, mano. Minha mãe que fala. Minha mãe é embaçada, minha mãe não deixa sair muito. Mas meu pai é de boa. Meu pai fala, pode ir. Quando meu pai falou, eu achei estranho. Eu falei, meu pai falar que eu não vou, mano? Não, eu vou, suave. Aí eu falei, eu vou, pisei e fui. Quando eu pisei no pé fora da minha casa, tem um espírito de morte sobre mim, assim, caraca, que é isso? Senti um espírito de morte. Comecei, caramba, ferrou. Vou começar a orar. E eu comecei a orar. E orava. Minha mãe falou, tô orando. Aí eu fui. Mesmo assim eu fui. Quando chegou no culto, cara, eu senti um espírito de vida. Deus me livrando de uma forma, cara. Falei, nossa. Foi livramento, cara. Foi Espírito Santo. Certeza. Aí a gente estava um dia no shopping. Algo muito louco. Era dia dos pais. Eu falei, mano, queria dar alguma coisa pro meu pai, mas eu tô sem dinheiro. Queria dar um bagulho pro meu pai, mas eu tô sem dinheiro. Aí nós ia comer, pá, o que aconteceu? Eu falei, mano, Espírito Santo, dá um jeito aí, mano, pra eu dar alguma coisa pro meu pai. Eu vou arrumar um trampo nessa semana, que aí eu consigo dinheiro, eu dou alguma coisa pra ele, sei lá. Aí o que aconteceu? A gente foi comer, a gente sentou numa mesa, depois da pandemia, as coisas estão meio separadas, então as pessoas estão longe, né? A gente sentou numa mesa lá. E eu falei, vou no Mac. Aí ele falou, quer dinheiro? Eu falei, não, pago. Tinha 30 conto na carteira. Eu falei, não, pago o meu. O meu pago, né? Pelo amor de Deus, o meu pago. Cheguei lá, falei, quero 2 por 15. E um coque e bebida. Aí ela deu, puta, eu falei, não. 27 deu muito, não. Quero só o lanche, só. Que eu tava, vou guardar esses 15 contos, que aí eu já compro alguma coisa, né? Esses 15 contos aqui. Eu falei, mas eu tava com muita fome, velho. Cheguei do ensaio aquele dia, tava com muita fome. Eu falei, vou comer só 2 mesmo, tá tranquilo. Vou no jejum aí do Deus aí, e é isso. Aí, peguei o lanche, cheguei na mesa, um refrizinho assim do Mac. E o Mac ia lá e só eu fui. Eu achei estranho. Falei, oxe, refri do Mac aqui. Aí, como o lugar tava difícil, a gente falou, vamos ali, achei um lugar melhor. A gente foi, sentou lá. Aí eu peguei, o refri de vocês, porque eu não comprei refri.
Então eu falei, eles foram no Mac, eu não vi eles lá, mas eles devem ter comprado. Eu falei, não comprei refri. Aí eu, como assim não comprou refri? Eu não comprei refri. Daí eu cheguei e tava lá na mesa lá. Tava na mesa lá? Tava. Oxi. Que bagulho louco, mano. Você tava no Mac, não tinha ninguém. Aí falou, aí nós ficou tentando falar, deve ser de alguém. Mas a mesa tava separada, não tinha ninguém pertinho assim, tá ligado? As pessoas estavam meio longe. Eu falei, caramba. Eu falei, recebo, né, mano? Espírito Santo, eu recebo. Você é louco, tava fechadinho, mano. Eu falei, é meu, graças a Deus. Obrigado, Deus. Abri o lanche pra pegar os 2 lanches. 4 lanches. Eu olhei e falei, tá maluco, velho? O que aconteceu aqui, mano? Falei, não tinha? Eu queria, mas eu não ia pagar, mas chegou. Falei, uau, caraca. Peguei um lanche e falei, tô, pai. Tô, come aí agora, mano. Come. Ele comeu, velho. Foi muito louco. Cheguei e falei, mano, vou até comprar uma sobremesa. Comprei uma sobremesa pra ele. Nossa, foi muito bom, foi muito top. Esses dias no Livramento em casa, cara. Nossa, eu tava assim, ó, encostado assim. E tinha uma garrafa aqui. Aí eu tava assim. Aí eu falei, do nada. Vou sentar na cozinha. Sentei no chão da cozinha. Na hora que eu sentei, pá! Eu, levantei, fui ver a garrafa de vidro, mano. Estourou, tinha suco lá. Falei, caraca. Graças a Deus, velho. Graças a Deus. Ufa, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por me dar mais um dia de vida. Mano, hoje, velho. Hoje. Nossa, velho. Eu tava... Deixei meu pai aqui na igreja e voltei pra casa. Na hora que eu parei o carro assim, eu vi uma mulher longe assim. E ela tava meio assim, então eu falei, o que é aquilo lá? Tava na esquina. Aí eu cheguei, parei o carro. Ela encostou. Com umas crianças assim. E ela tava meio que chorando. Aí eu olhei assim pra ela. Falei, putz, tá chorando, mano. O que será que ela tá passando? Eu olhei assim, no olho dela, ela tava passando, eu ia falar. Aí ela, moço, me ajuda. Meu marido me bateu. Meu marido tá com as coisas, quebrou as coisas lá em casa. Me ajuda, me ajuda. Eu, claro. No momento que aí ela falou, eu moro aqui do lado, sou sua vizinha. O Espírito Santo me lembrou. No momento que eu tava orando pros meus vizinhos em casa, velho. Tava orando pros meus vizinhos esses dias em casa, mano. E lá, falar, eu tô aqui, cara. Se alguém precisar de mim, perto de mim, eu tô aqui. O Espírito Santo me dando uma resposta de oração, cara. É muito mais que um celular, é uma vida, mano. Nossa, eu achei tão poderoso aquilo. Espírito Santo, aquela mulher chegou chorando, falando, eu preciso sair de casa, me ajuda, cara. Me leva na delegacia, faz alguma coisa. Eu, claro. É o que eu tava pedindo. É o que eu tava pedindo, é um presente pra mim te ajudar. Levei ela, pronto, ficou na delegacia lá, quis ficar com ela, mas tinha culto. Aí eu deixei ela lá, olha a vizinha, eu falei, o que você precisar, eu tô lá, cara. Tô lá. O Espírito Santo tem guiado tantas coisas, mano. Tem feito tantas coisas. E é só um começo de um relacionamento. Tantas coisas vão acontecer. Pode subir, Ministério de Louvor. Obrigado, gente, vocês que estão assistindo aí no online. Obrigado por estarem aqui. Beijo a cada um de vocês, amo vocês.